capítulo 7. Atos, capítulo 7. Estão conosco pela primeira vez Antônio e Dolores. Onde estão? Dê um sinal. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos a esta casa de oração. Vamos ler, irmãos, Atos 7. Vamos ler todo o capítulo. Atos, capítulo 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, ou seja, perguntou para Estevão: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e, depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. Falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos. Depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não acharam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e envigou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós?
Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés que esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Qual também nossos pais com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se,
clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Vamos orar. Fala conosco, ó Deus. Que este testemunho tão fiel de Estevão possa marcar profundamente a nossa vida, a nossa dedicação, o nosso serviço, o nosso compromisso com o Senhor. Fala, ó Deus, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Um servo de Deus do passado fez uma pergunta muito importante para a sua época e também é importante para a nossa época. Onde estão os homens de Deus? Como este aqui. Onde foi parar? O que aconteceu na história da igreja, o que tem acontecido nos nossos dias, que nós não temos homens de Deus, testemunhas como Estevão. Uma das grandes estratégias de Satanás é fragilizar os homens. A maioria dos homens do nosso tempo não teria coragem para testemunhar como este homem aqui testemunhou. A maioria iria abandonar ou desistir, chorar, quebrar, qualquer coisa nesse sentido. Você que tem um filho homem, cria o seu filho para a glória de Deus e para morrer por Jesus Cristo. Quero dizer algo para os irmãos também nessa introdução. Ele era um diácono. Estevão era diácono. E olha a profundidade do conhecimento bíblico que ele tinha. Essa mensagem, esse testemunho que ele trouxe aqui, por isso que eu li todo o capítulo, demonstra a familiaridade que ele tinha com a palavra de Deus. A ponto de traçar um panorama bíblico com muita precisão, segurança e aplicação. Viram que a glória de Deus estava no rosto, na face de Estevão. Viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. A acusação era, ele está falando contra Moisés, mas o rosto dele brilhava como o rosto de Moisés. No coração de Estevão estava a lei de Moisés. Pouco tempo depois, ele contemplaria o grande profeta Jesus Cristo. Fiel até a morte, fiel até o ponto de morrer por Jesus Cristo. Cadê as testemunhas fiéis? Cadê aqueles que têm compromisso com Jesus? Que estão dispostos a sofrer, entregar a vida e morrer pelo Senhor? Sem reservas, sem condições, se entregando a Cristo e servindo Cristo. Estevão se levanta sem medo, diante do sinédrio. As pessoas odeiam Estevão, odeiam.
E está ele aqui pregando e morrendo por Jesus Cristo. Como foi pregado aqui semana passada. Vamos parar de reclamar, vamos testemunhar. Vamos parar de fofocar, vamos testemunhar. Vamos parar, irmãos, de desanimar e deixar as coisas, deixar o trabalho, abandonar o trabalho. Vamos testemunhar, porque quem nos chamou foi Deus. E nós vamos prestar contas diante dele. O que Deus colocou na nossa mão, ele vai cobrar depois. E Deus não está brincando, irmãos. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é uma coisa que a gente faz se quiser, faz do jeito que quiser. Não, é coisa séria, irmãos. É o trabalho de Deus. E nós temos que levantar a mão e dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus disse depois: Isaías, ninguém vai te ouvir, mesmo assim eu vou, Senhor. Ele foi. Ele testemunhou os caminhos de Deus na vida do seu povo. O Deus que manifestou a sua glória para Abraão, peregrino, que foi para Israel. O Deus que cumpre a sua promessa, versículo 5. O Deus que disse o povo seria escravo, prometeu o êxodo e entregou uma aliança. Por que Estevão está falando destas coisas? Ele está caminhando para responder à acusação que fizeram diante dele. Este homem fala contra o lugar santo e contra a lei. Aí ele começa a traçar a história de Israel, a vida de Abraão, José. Deus estava com ele. Se você ler Gênesis, você vai encontrar essa expressão: mas Deus estava com ele, mas Deus estava com ele, mas Deus estava com ele. Livrou nas suas aflições, ou seja, ele foi protegido, deu a ele graça e sabedoria, foi capacitado, foi constituído governador, ou seja, foi honrado, se reconciliou com seus irmãos, ou seja, foi instruído, e abrigou a sua família. José também foi consolado. Por isso que Estevão está forte, porque ele conhece o que Deus fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José e de Moisés. Deus dirige a história para cumprir a sua promessa, versículo 17 a 19. Deus levantou Moisés para cumprir a sua vontade. E olha só, o povo orou. O povo estava sofrendo lá na escravidão. E aí o povo orou. Deus levanta Moisés, o povo não ouve Moisés. Deus preparou Moisés para liderar o povo. Ele foi educado em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em palavras e obras, diz Estevão, versículo 22. Mas Deus também preparou Moisés para ser usado no tempo certo. Quando completou 40 anos, ele quis visitar os seus irmãos, teve aquele conflito, fugiu para o deserto de Midian e ficou 40 anos lá. Depois diz o versículo 30, olha a divisão 40 e 40. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. 80 anos. Nunca é tarde para começar o ministério. É Deus que sabe quando chama, quem chama e o que Ele manda fazer. Agora, irmão, não pense em aposentadoria da obra, viu? Isso não existe. Parar. Quem disse que eu posso parar? Quem disse que você pode parar? Moisés precisou ser humilhado no deserto para depois ser usado por Deus. Primeiro Deus trabalha aqui dentro para depois começar a usar o seu servo. Ele trouxe Moisés então, falou com ele, o Deus do pacto, versículo 32, o Deus santo, versículo 33, e Moisés precisava conhecer este Deus pactual
e santo. Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus só usa quem conhece a santidade do seu nome. Deus poderoso, Deus compassivo, Deus soberano. Mas aí diz o texto, versículo 35, a este Moisés, a quem negaram reconhecer. Deus levanta Moisés, Deus chama Moisés, Deus envia Moisés, Deus se revela a Moisés e o povo nega Moisés. Como negou um profeta atrás do outro, rejeitando a palavra, desobedecendo o profeta, porque na verdade o coração era rebelde contra Deus. Esse Moisés que foi assistido pelo anjo do Senhor, ou seja, Jesus Cristo, anjo no sentido de mensageiro enviado do Senhor, que manifestou a glória de Deus, versículo 36, que anunciou a vinda de Jesus, versículo 37, que recebeu as palavras do Monte Sinai, versículo 38. Aí você pensa, o povo vai obedecer a Deus. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, José, o Deus de Moisés, o Deus que se revelou na sarça ardente, o Deus que enviou Moisés. Aí começa, versículo 39, nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Lembra que é Estevão falando diante do Sinédrio. E as pessoas falaram, você está falando contra Moisés. Estevão está dizendo, quem está falando contra Moisés é o Sinédrio. E desde toda a história de Israel, o que nós encontramos é desobediência. Amado irmão, queira estar entre aqueles que obedecem o Senhor, e não entre os rebeldes e desobedientes. Queira ouvir o homem de Deus. Falso profeta não é digno de ser ouvido mesmo, mas o profeta que está falando da parte de Deus, a mensagem de Deus, queira ouvir. Veja, eles rejeitaram. São as coisas do coração. No coração voltaram para o Egito. Eles não quiseram Moisés porque queriam o Egito. Chegaram para Arão e falaram assim, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Que ideia é essa? Deus acabou de tirar o seu povo do Egito. Deus manifestou a sua glória, reduziu a nada todos os deuses. E agora no deserto, meus irmãos, eles dizem, vamos levantar um bezerro de ouro. É aquele que conhece Jesus de uma forma um tanto superficial, mas depois ele diz, eu quero voltar para o mundo. Eu quero voltar para os meus ídolos. Eu quero ter a vida libertina, carnal, que eu tinha antes. E Deus demonstrando amor, Deus demonstrando poder, Deus demonstrando a sua graça, e o povo dizendo, eu quero voltar para o Egito. E com dor no coração, Deus pergunta, ó casa de Israel, vocês me ofereceram aquilo que eu pedi? Não, vocês levantaram um tabernáculo, um templo para Moloque, estrela do Deus Renfã. Versículo 43. Ao invés de adorar a Deus, adoraram ídolos, se afastaram de Deus, se afastaram do caminho, negaram o Senhor, deram as costas para o Senhor. Deus se afastou deles. Amado irmão,
Deus disciplina, sim. Deus é bom, por isso que Ele disciplina. Deus enviou o seu povo para a Babilônia. O povo sofreu muito. E às vezes, sabe o que a gente precisa? Sofrer. Sofrer para aprender mais com o Senhor. Ser perseguido para depender mais de Deus. Passar alguma coisa para se desprender mais deste mundo e se apegar mais a Deus. Esse povo de Israel ofende o Senhor, mesmo assim Deus não abandona o seu povo. Mas será, irmãos, que nós estamos insistindo, como eles fizeram, no erro, no pecado, na rebeldia, na resistência? Dobra o seu coração diante de Jesus agora. Diga para o Senhor: Senhor, agora eu sou teu, completamente. Diz o texto que Deus se afastou, o povo resistiu, o povo resistiu, o povo resistiu a Deus, e Deus disse: siga então os seus próprios caminhos. Tem um momento que Deus faz isso, viu? Pode ler Romanos 1. Nega o conhecimento de Deus, nega o conhecimento de Deus, nega o conhecimento de Deus. Chega um momento que Deus diz: então siga os seus próprios caminhos. Queira o Senhor produzir arrependimento quando a pessoa segue os seus próprios caminhos, e enfrenta tanto sofrimento, dor, e é triturado por Satanás, e diz: Senhor, me aceita de volta. Deus abre os braços e diz: vem, que eu te aceito. Volta quebrado, volta arrebentado, mas volta. Os caminhos de Deus na vida de Josué, nós temos do versículo 44 a 45, nós tínhamos ali o testemunho da presença de Deus, que era o tabernáculo santo. Deus estava com o seu povo, Deus estava com Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus estava com Salomão, que edificou o templo. E aí Estevão termina a história do Antigo Testamento neste ponto, porque a acusação tratava do templo. Então por isso que ele para no templo. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Deus não está confinado a um templo. Nem este universo inteiro contém a glória de Deus, quanto mais um templo. Não foi a minha mão que fez todas as coisas? Estevão testemunhou os caminhos de Deus. Agora, Estevão vai tratar do coração daquelas pessoas. Ou vai direcionar a sua mensagem para este coração. Homens de dura cerviz. Dura cerviz é isso aqui que não dobra. É como se Deus colocasse a mão, mas a pessoa resiste. Não se dobra, não faz o que Deus manda, mas diz: nós somos circuncidados, nós temos o sinal da aliança em nós. Aí Deus diz: por que vocês não circuncidam o coração de vocês? É como se nós disséssemos hoje: eu fui batizado, mas o Senhor diz: por que vocês não lavam então o coração de vocês com água? Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo, versículo 51. Queira Deus que você não esteja fazendo isso agora, ouvindo essa mensagem, mas resistindo, como se fosse uma porta assim, e a pessoa vai segurando para o outro não entrar. Esse é o tipo de resistência ao Espírito Santo. O Espírito Santo agindo, falando com o coração, mas o pecador resistindo. Não, eu quero pecado. Não, eu quero viver a minha própria vida. Não, eu não quero compromisso com a igreja. Não, eu não quero compromisso com a obra. Eu quero mandar na minha semana. Eu quero mandar na minha vida.
resistindo ao Espírito Santo. Estevão diz: vocês fizeram as mesmas coisas que os pais. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Homens de dura cerviz, homens incircuncisos de coração, homens que resistem ao Espírito Santo, homens rebeldes, homens que rejeitam os profetas, homens que imitam os assassinos, versículo 52, homens que recebem a lei, mas não guardam, homens que têm um coração duro. Estevão seria um pregador popular hoje, irmãos? Seria tranquilo, será, ouvir essa mensagem de Estevão? Por isso que eu disse, falta homem de Deus. Tocou tanto na ferida, que diz o texto, irmão, enfureciam-se no seu coração, e olha o nervosismo deles, rilhavam os dentes contra ele. Mas por que tanto ódio contra Estevão? Porque o coração estava totalmente longe de Deus. Se fosse um coração quebrantado, iria se prostrar e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, perdoa este grande e enorme pecador. Ele testemunhou os caminhos de Deus na história do seu povo. Ele testemunhou a pecaminosidade no coração dos seus ouvintes. Nós somos pecadores. Muitas vezes, irmãos, nós não obedecemos o que Deus ordenou na sua palavra. E o caminho não é ficar nervoso, irritadinho, rilhar os dentes como eles fizeram aqui, ou ficar avaliando. Rasga o coração na presença do Senhor e pede perdão, pede uma nova vida, pede a ação do Espírito Santo. Por último, Estevão testemunhou a contemplação da glória de Deus. Olha o versículo 55, cheio do Espírito Santo. No versículo 54, os homens sem Deus estão cheios de ira, porque o coração do insensato, segundo Provérbios e Eclesiastes, é cheio de ira, é o coração do insensato. O coração do homem de Deus é cheio do Espírito Santo. Ele é dominado pelo Espírito Santo. Veja, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Nós tínhamos ali aquelas pessoas enfurecidas, com aquele olhar assim de ódio contra Estevão, mas acima dos homens estava o trono de Deus, e Jesus à direita do seu Pai. Quem você vê pela fé? Às vezes nós estamos desanimados porque estamos focando nosso olhar nos homens. Homem sempre irá frustrar, decepcionar, desapontar, etc. Estevão levanta os olhos aqui e vê a glória de Deus. Olha só, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, à direita de Deus. Por que ele está em pé aqui? Duas coisas, pelo menos. Honra ao servo e recepção. Jesus se levanta aqui para receber o mártir da igreja, o diácono da igreja, Estevão, fiel. Fiel até a morte, fiel até o ponto de morrer. Como disse Asaf no Salmo 73, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória.
Jesus está olhando para Estevão. Estevão está olhando para Jesus. As pessoas estão enfurecidas, iradas, nervosas, odiando Estevão, mas ele está olhando para Jesus Cristo. Na sua morte, diz o texto, ele adormeceu. Tombou esse soldado fiel de Jesus Cristo, mas assim, de uma forma muito tranquila, adormeceu. As pessoas gritaram, loucas, taparam os ouvidos, porque elas não queriam ouvir a voz de Deus. E unânimes, todos ali se lançaram contra ele, levaram para fora da cidade, porque não poderia apedrejar dentro de Jerusalém. O apedrejaram. E quem estava ali? Paulo. Saulo de Tarso. Colocaram as vestes aos pés de Paulo, porque parecia que ele estava liderando o movimento. Como rabi, ele era o mais importante, digamos assim, em termos de título ali. E aí começaram um atrás do outro, lançando pedras, e aquelas pedras pontudas de Israel, e eles sangrando, e sangrando, e sangrando, e orando. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Servo de Deus esse aqui. Serviu em vida, entregou a alma ao Senhor Jesus na morte. Recebe, Senhor Jesus, o meu espírito. Me recebe, Senhor. Eu sou teu, Jesus. Que este sangue glorifique o teu nome. Agora olha só. Estevão não odeia ninguém. Ele é odiado, mas ele não odeia. Ele recebe toda essa revolta, mas ele continua orando e pedindo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Diz o texto bíblico, irmãos, no versículo 60, que ele se ajoelhou. Olha que servo. E ele falou: Senhor, perdoa essas pessoas. Não coloca na conta deles este pecado, Senhor. Tem misericórdia dessas pessoas. Eu acho que nós estamos bem longe de Estevão, não é, irmãos? Essa fidelidade, essa entrega, esse serviço. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Porque este homem está imitando Jesus. Observe, ele está diante do tribunal como Jesus esteve. Ele pediu perdão por aqueles que estavam matando ele, como Jesus pediu. E ele orou também, terceiro, exatamente como Jesus orou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Paulo disse, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, Senhor, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Atos 22, 20. A fidelidade de Estevão mexeu com o coração de Paulo. Foi um aguilhão na sua consciência. Estevão, tua testemunha. As pedras do mundo, meus irmãos, são insignificantes diante do trono de Jesus. É como se Estevão estivesse dizendo: e daí todas essas pedras? Que importa morrer? O que importa é entregar a vida para o Senhor. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Do mundo, Estevão recebeu pedradas. De Cristo, a coroa. Que Deus nos ajude. Amém. Feche seus olhos, vamos orar.
Peça para o Senhor realizar uma obra na sua vida, no seu coração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Por isso que aprendemos aqui nesta noite a fidelidade do testemunho. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fortalece os que se encontram fracos. Concede coragem aos medrosos. Firmeza ao que está vacilando. Ó Deus, nós temos aqui esse diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja, entregando a sua vida para Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que sejamos nós também fiéis até a morte. Que possamos olhar para Cristo, que possamos olhar para o trono do Senhor. Que possamos amar de verdade, mesmo sendo odiados, rejeitados, desprezados, colocados de lado, Senhor, que possamos amar, amar e amar. Ensina-nos a perdoar, porque nós não somos assim, Senhor. Nossa tendência é amargura, falta de perdão, falta de compaixão, vingança, retaliação. Nós somos assim. Por isso nós rogamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a termos esta fidelidade no testemunho, de orarmos em favor dos nossos inimigos. E mesmo, ó Pai, diante da face da morte, possamos dizer: Senhor, recebe o meu espírito, me recebe, Senhor, na glória. Eu quero finalmente descansar, ó Deus, na Tua presença. Ó Deus, fortalece os homens desta igreja, Senhor, presbíteros, diáconos e todos os irmãos, para que não sejam, ó Deus, enfraquecidos pelo pecado, pelas coisas desta vida, mas sejam fortes na força do Senhor, que possam servir, que possam amar, que possam entregar as suas vidas, ó Deus, como fez este servo do Senhor, Estevão, como fez acima de todos os servos, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em nome dele nós oramos. Amém.